E aí, gente, beleza? Meninos, meninas, professor Martin, para falar novamente da bateria 16. Povo, ali eu pedi para vocês na parte um a gente começar a trabalhar com trilha de aprendizagem 2, tá? E aí aparece lá as três primeiras páginas. Essa seria a primeira parte da lista. Indo para nossa segunda parte, temos o que? A gente vai fazer o início do estudo da geometria, em que a gente vai falar da noção de reta, tá? Então gostaria que vocês dessem uma olhada no texto aí com bastante carinho, em que a gente vai estar desenvolvendo alguns dos conceitos que a gente considera, né? Para a gente conseguir avançar com tudo aquilo que a geometria ela abarca, tá bom? Olha lá, ele começa falando que reta é uma noção primitiva da geometria, ou seja, não tem muito o que falar dela não. Reta é reta, tá? Mas a gente tem algumas relações que fala que é o conjunto de pontos que você que se você tiver dois pontos, por esses dois pontos vai passar uma única reta, a não ser que você tenha retas coincidentes que vai acabar sendo a mesma reta, tá? Então a gente começa explorando um pouquinho esse conceito. Aí já aparece ali embaixo justamente isso que eu coloquei para vocês, que é um conjunto de pontos infinito e ilimitado. A gente, é claro, desenha ela com limite, mas a gente sempre deseja que vocês imaginem que isso aqui não tem fim, tá bom? Começa não tem fim. Reta, reta. Aí quem nunca ouviu falar de reta? Reta é reta, tá bom? Mas dentro da geometria, a, a gente coloca dentro de algumas categorias. Algumas a gente chama de paralelas, outras a gente chama de concorrentes, e tem aquelas que a gente chama de coincidentes, que é a reta quando ela cai em cima dela mesma. Ou uma reta quando cai em cima de uma outra reta. Aí elas são coincidentes, tá bom? Isso daí acontece se elas estiverem no mesmo plano. Professor, mas o que é um plano? Ó, não é fácil explicar isso não, viu? Mas vamos imaginar uma coisa assim. Imagina uma folha de papel, tá? Imagina uma folha de papel. Quando você pega essa folha de papel, imagina que cada pedacinho dessa folha de papel é um ponto. Você pode supor que você vai ter vários pontos ao redor dele, certo? E aí você pode ir completando esses pontos. Aí quando você vê, pausa. E quando você vê, você vai preenchendo e preenchendo mais um pouquinho. E depois de você preencher todos esses pontos, você percebe que você tomou essa folha inteira. Então, esse preenchimento, essa folha preenchida, é alguma coisa que a gente compara com o que é o plano, tá? A gente poderia ter uma outra folha, deixa eu fazer uma rapidinho aqui, uma outra folha, por exemplo, azul embaixo dessa. Então, esse daqui seria o meu outro plano. Ah, professor, mas para que mesmo que a gente fala de plano? A gente fala de plano para, entre outras coisas, pensar nesse conceito da reta. Quando você tem retas paralelas, você está pensando no mesmo plano. Quando você tem retas concorrentes, você está também no mesmo plano. Quando você pensa em retas coincidentes, você também vai estar falando do mesmo plano, certo? Agora a gente também pode imaginar retas que elas não estão no mesmo plano. Como assim? Ó, aqui eu desenho uma reta e aqui eu desenho uma outra reta. Tá vendo? Imagine sempre que isso aqui é infinito, tá? Vai para cima e vai para baixo. O que eu estou dizendo aqui é que uma reta está numa folha, outra reta está numa outra folha. Elas não se encontram, tá? Então elas são aquilo que a gente chama de reversas, tá bom? Elas são reversas quando elas não estão no mesmo plano. E seguindo com essa bruxaria. Daí ele descreve como é que é o jeitão das retas paralelas. É isso aqui. É isso que a gente tem que imaginar. Sabe as duas calçadas de uma rua?
elas são, teoricamente, se a rua estiver bem feita, elas são paralelas, né? Porque no Brasil a gente vê um monte de rua feita daquele jeito. E aí não são tão paralelas assim. Mas a ideia era essa, tá? Se você imaginasse que as calçadas são retas, né? Depois as retas coincidentes. São as retas coincidentes aquelas que se encontram. Tá vendo? São retas que se encontram. E tem um encontro muito especial, que é quando elas são perpendiculares, que é isso aqui, ó. Risca, risca. É essa coisa aqui, quando elas são perpendiculares. É muito especial porque a gente vê em muitas situações. Lendo ali o que ele fala, ó. Duas retas são consideradas concorrentes quando existe apenas um ponto em comum entre elas, ó. Ó o pontinho, ó o pontinho. A imagem a seguir mostra o exemplo de duas concorrentes. Quando o ângulo entre as duas é reto. Estamos falando disso aqui. Dizemos que elas são perpendiculares. Tá bom? A gente fala muito da perpendicularidade porque isso é muito comum. E para as construções, para muitas coisas, é muito importante, é desejável que você tenha esse tipo de situação, coisas que são perpendiculares, tá? E ali embaixo ele dá um exemplo de retas coincidentes, que é quando uma reta cai em cima da outra, e aí todos os pontos de uma vão ser iguais a todos os pontos da outra, tá bom? E aí ele começa a falar pra gente da tal das retas reversas. Das retas reversas, tá? As retas reversas são aquelas que não estão no mesmo plano. Ah, professor, como assim um plano? Eu ainda não entendi. Ó, lembra que eu falei ali da folha de papel? Imagine que essa daqui seja uma folha de papel. Essa face desse cubo, tá? Esse quadradinho representa um plano. Se isso aqui representa um plano, isso aqui pode ser infinito. Pode ser ampliado. Pode ser maior para cá. E aqui vai estar a retinha verde que ele desenhou aqui, ó, tá vendo? Aqui vai estar a retinha verde que ele desenhou. E esse plano pode ser ainda mais ampliado. É por isso que a gente fala que ele é ilimitado, né? Você sempre pode imaginar ele crescendo, crescendo, crescendo. Só que nós temos um outro plano que está pegando a reta R, que é essa daqui, ó, que está vermelhinha. Outro plano é essa outra face aqui, ó, do nosso cubo. Tá vendo o quadradinho lá atrás? Então ali a gente pode imaginar um quadradinho crescendo e crescendo e crescendo. A gente pode voltar à analogia da folha de papel. Por ela ser infinita, ou melhor, pelo plano ser um conceito, né, que nos leva a essa questão do infinito, você pode sempre estar crescendo, aumentando, aumentando, aumentando. Então, esse daqui azul seria um plano e esse outro aqui em vermelho seria outro plano. Você está vendo que eles não estão coladinhos? Um vai acabar batendo no outro. Os planos vão se bater, mas as retas que são reversas, elas não se encontram, tá? Ou seja, retas reversas são aquelas que estão em planos diferentes, tá bom? Não se encontram. Ó, mas aqui, por exemplo, eu tenho uma outra reta. Você está vendo que essa reta, que eu vou chamar, por exemplo, de O, essa reta que eu imaginei O aqui, ela vai encontrar com R. Então eu vou poder imaginar um plano que pegue as duas retas. Seria, nossa, tá feio. Mas seria alguma coisa assim, ó. Tá vendo? Imaginei uma folha de papel que pega as duas retas, certo? Então essas aqui não são reversas. As reversas são aquelas em que as duas não se encontram, tá bom? E se elas forem, se a gente conseguir imaginar uma situação de perpendicularidade, a gente chama ela de, a gente as chama de ortogonais, tá bom?
Elas passam a ser ortogonais. Por quê? Porque se eu imaginasse essa reta verdinha aqui, ó. Imagine um espelho, tá? Se eu imaginar um espelho, ela batendo aqui, ó. E aqui eu vou chamar de S2, sei lá. É, isso aqui tá parecendo esse ao quadrado, né? Chamei isso aqui de S2. Tá vendo? Aqui você teria criado 90 graus. Aham. Então elas vão ser ortogonais nesse caso. Nesse outro caso aqui, você não tem retas ortogonais. Nos dois casos elas são reversas, mas aqui é ortogonal, aqui não. Tá bom? Minhas meninas, é mais ou menos isso. Próximo vídeo pra gente soltar linha na bateria. Beijos e abraços, até pra vocês.